Olá, meu nome é Diego e hoje nós vamos ver sobre representando instruções. A diferença entre o modo como os humanos instruem os computadores e como os computadores veem as instruções. Bom, instruções, são codificadas em binário, para que o computador possa entender, né? Então, essas linhas de código que nós executamos, que nós criamos em alto nível, em alguns processos ela pode se tornar, por exemplo, uma linguagem de máquina, uma linguagem, antes mesmo uma linguagem assembly, E quando eu junto todas essas linhas, e crio ali o binário do meu programa, por exemplo, então isso convertido em código, nesses dígitos binários, nós vamos dar o nome de código de máquina, tá? E as instruções MIPS, são codificadas como palavras, de uma palavra de instrução de 32 bits, possui um pequeno número de formatos de codificação, de código de operação, no caso do opcode, número de registradores, mas mesmo com esses formatos diferentes, ela mantém uma regularidade, A grande sacada das instruções MIPS é tentar assim, ter alcançado essa regularidade. Então nós vemos ali a palavra de instruções, sempre com 32 bits, tanto para uma instrução, tanto para o dado, Então nós temos essa regularidade. O número dos registradores, eles são mapeados de algumas formas, Então nós temos ali os temporários, que vai de T0 a T7, utilizando os registradores de 8 a 15, 8 para T0, 9 para T1, 10 para T2, e assim vai até chegar no T15. Nós temos o T8 com o valor de 24 e o T9 com o valor de 25. Aqueles registradores, para as variáveis do sistema. Então nós temos aqui o S0 até S7, que são mapeados nos registradores 16 até 23. Da mesma forma, S0 para o 16, S1 para o 17, S2 para o 18, assim vai, tá? Então aqui um lembretezinho, para distinguir do assembly, chamamos a versão numérica das instruções de linguagem de máquina. E a sequência dessas instruções, ou seja, todo o meu programa, é o código de máquina. Instruções MIPS no formato R. Como que é composto essa instrução? Então, se você observar, aqui nós temos as subdivisões dessa cadeia de 32 bits. Então esse R aqui do formato R, esse R vem de registrador, tá? Cada espaço desse aqui, dessa minha palavra de 32 bits, cada espaço nós chamamos de campo. Então nós temos o campo OP, campo RS, campo RT, campo RD, o campo Shemp e o campo Funct aqui, Então seria o que? Esse OP é relacionado à operação básica da instrução. Então nós chamamos de opcode, Nós temos o RS, que é o primeiro registrador do operando de origem, ou do operando da fonte, Nós temos o RT, que é o segundo registrador de origem. O RD é o registrador do operando de destino, ou seja, o resultado dessa operação, Então nós temos uma operação, nós temos aqui dois operandos de origem, nós temos um resultado, E esse resultado vai ser gravado, vai ser utilizado aqui o endereço, do registrador de RD. Então esse registrador aqui vai armazenar o resultado dessa operação. Nós temos aqui nesse campo Shemp, que é a quantidade de deslocamento, Por enquanto vamos considerar como sendo zero, Por que tem 5 zeros? Porque aqui ele é um campo de 5 bits, Então por enquanto é zero, mais adiante a gente vai entender qual a utilidade desse campo. E nós temos o campo função, que é o código da função, que são variantes
do opcode, né? Então, como se fosse um complemento aqui do campo OP. Somando tudo, né? Então, se você pegar aqui o OP possui 6 bits, RS 5 bits, nós somarmos aqui 6 mais 5 mais 5, né? Se for somando tudo, nós temos uma palavra de 32 bits. Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, né, de um formato R. Então, coloquei também nesse slide para ilustrar o que está acontecendo, né? Então, nós temos aqui o PRS, RT, RD, shunt e funt, né, de função. Então, observando aqui, se nós pegarmos para analisar essa instrução, como que ela vai ser alocada nessa palavra aqui de 32 bits? Então, nós temos esse OP aqui. Está escrito aqui especial. Aqui nós temos o S1 como sendo uma origem vindo aqui para RS. A segunda origem vindo para RT, né? O nosso destino, né, que é a variável temporária aqui, né, o registrador temporário, o T0, vindo aqui para o destino. Esse item de deslocamento nós vamos colocar como 0, que não vai ser utilizado. E a função vai ser uma função de adição, né? Se eu troco isso aí para números decimais, então eu tenho que vale 0, o meu OP vale 0, mas a minha adição vale 32, né? Aí você para pensar, bom, se eu tenho aqui 6 bits, né? Se eu faço 2 elevado a 6, eu vou ter aqui um número possível, né, de chegar até 64, né? Por quê? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Quando eu tenho 2 elevado a 6, né? São 64 possibilidades. Então, esse valor vai de 0 a 63. Então, nós temos quando aparece o decimal 32, quer dizer que ele é a função de adição, função ADD, certo? Para esse caso, nós temos T0 aparecer aqui um 8. Por que T0 apareceu um 8? Porque se nós voltarmos aqui, ó, T0, qual registrador que se refere o T0? Registrador 8. Por isso que aqui nós temos o valor 8. Registrador S2, aqui apareceu 18 e o S1 17. Se nós formos lá de novo, ó, se o S0 é 16, quer dizer que o S1 é 17 e o S2 vale 18. São os valores que estão aqui. Após essa etapa, né, transformamos isso aqui em decimal, agora vamos passar para binário, né? Então, fazendo essa conversão de 0 para binário, né, um 0 de 6 bits, quer dizer que eu tenho uma sequência de 6 zeros. O 17 eu tenho esse número, né, que nada mais é que o 16 aqui, esse 1 nessa posição vale 16, esse 1 vale 1. Então, 16 mais 1, 17. 16 mais 2, 18, né? Dando os valores aqui para as posições. E aqui nós temos valendo 8, né? Por que nós temos 5 bits? Porque aqui tem um espaço reservado de 5 bits para o RD, né? Por isso que tem aqui esse valor. Então, todos os registradores, ó, todos são de 5 bits. Se os registradores são de 5 bits, né, eu posso entender que meu limite máximo de registradores é 2 elevado a 5, ou seja, 32 registradores, tá? Por isso que a arquitetura MIPS ela tem essa restrição de ter no máximo 32 registradores, quando nós consideramos essa palavra aqui de 32 bits, tá? 0, aqui nós temos uma sequência de 5 0, né, por causa desse campo, e aqui nós temos 6 bits e nós temos aqui o valor 32. Fazendo isso, né, juntando todos esses números, essa sequência binária, eu tenho esse número aqui com 32 dígitos, tá? Na base 2, que é igual a esse valor aqui na base 16, né? Então vamos tentar relembrar um pouco de como funciona o hexadecimal. Se vocês observarem, aqui eu coloquei uma tabelinha para ajudar no momento da conversão, né? Então aqui eu tenho de 0 a 15 em decimal,
eu tenho de 0 a 15 em binário. Observe que eu fiz aqui um padrão todos com 4 dígitos, né? Porque com 4 dígitos em binário eu consigo representar de 0 até 15, né? Eu tenho todas as combinações aqui, combinações possíveis para 4 bits. E eu tenho aqui os dígitos em hexadecimal. Então 0 é 0, né? Então até o 9 ele é igual ao decimal. Porém, 10 em decimal, para hexadecimal tem o A. 11 se refere ao B, o 12 se refere a C, 13 D, 14 E e 15 é F, né? Então, observe que para cada dígito em hexadecimal, eu utilizo 4 bits para representar. Bom, então a representação. Por que eu utilizo o hexadecimal? Porque é uma representação compacta de uma sequência de bits. Eu consigo pegar uma sequência grande de bits e transformar numa sequência menor em hexadecimal, né? Então, para cada 4 bits, eu represento um dígito em hexadecimal. Então, consigo reduzir em 4 vezes o tamanho de uma cadeia, né, de caracteres binários. Então, aqui pegando esse exemplo em hexadecimal, transformando tem isso aqui em binário, né? Como que se deu essa transformação? Observe que foi pego aqui esse número hexadecimal, foi distribuído aqui em colunas, né? Então, para o 0, eu tenho um 0 com 4 dígitos. Para o 2, eu tenho 2 em binário, 4 em binário, né? Se eu vir aqui, ó, 4 hexa em binário é 0100, ó, 0100. O A eu tenho 1010, então A 1010. E assim você vai convertendo facilmente, né, de hexadecimal para binário, e também a volta desse procedimento também é bem tranquilo, né? Se você pega, por exemplo, um item FF, né, como ficaria um FF em binário? FF em binário é essa sequência, né, de 4 uns e de novo 4 uns. Isso seria FF hexadecimal em binário, certo, pessoal? Instruções MIPS no formato I, né? Esse I vem de imediato. Então nós vimos o formato R, agora nós vamos ver o formato I. Observa que eu tenho aqui também a divisão, né, dessa palavra, dessa instrução em campos, né? Então se eu somar 6 com 5 dá 11, com mais 5 dá 16, com mais 16 dá 32. Então, também continua aqui a minha palavra tendo 32 bits, desculpa. Então, se eu pego aqui, eu tenho o campo AP, campo RS, campo RT, e agora eu tenho aqui um campo que vai ser utilizado para uma constante ou para o endereço, com uma capacidade de 16 bits, certo? Então, ele é utilizado pelas instruções imediatas de aritmética, né, e de transferência de dados, que são as instruções load e store. Esse RT, né, é o número do registrador de origem ou de destino. Vai depender se você está utilizando a instrução LW ou a instrução SW. Tá? Essa constante ela vai poder variar aqui de 2 elevado a 15, né, negativo, a 2 elevado a 15, né, positivo, e nós vamos subtrair 1. Essa é a capacidade, né, desse espaço aqui de 16 bits. No caso de utilização para endereço, ele vai ser o offset adicionado ao registrador base do endereço em RS. Então, o endereço que eu tiver em RS, o endereço base, isso aqui eu vou utilizar como valor de offset. Tá? Aqui nós temos o princípio de projeto 4. Quer dizer o seguinte: um bom projeto exige bons compromissos, né? Então, diferentes formatos complicam a decodificação, é verdade, mas permitem instruções de 32 bits uniforme. Então, eu mudei o formato, mas eu continuei aqui de forma uniforme, com 32 bits também. Então, tanto o formato I quanto o formato R obedecem, né, esse padrão de 32 bits.
Então mantenho os formatos o mais semelhantes possível, né? Então aqui nesse caso o OP RSRT continua sendo igual com o nosso anterior, né? Então eu tenho aqui OP 6 bits, RS 5 bits, RT 5 bits. Então a primeira parte 16 bits continua sendo igual, só mudei a última, né? Então mudou o formato, mudou, mas ainda continua uniforme, certo? Aqui nós temos um exemplo para esse formato, tá? Nesse exemplo, esse RT vai ser utilizado como um registrador de destino, né? Por quê? Eu tenho aqui a seguinte instrução, eu tenho um load, né? Lembrando que o load word, ele é o processo de buscar um dado na memória e trazer para o registrador. É isso que está sendo feito aqui. Já o SW é o processo contrário. Eu pego um valor que está no registrador e armazeno na memória. Então, nesse momento, essa instrução aqui, ela serve para o seguinte. Eu vou trazer aqui para o registrador T0, temporário 0, né? Eu vou trazer o que? A partir da base desse array, né? Do endereço base desse array, eu vou pegar a posição 32, né? 32, né? Se minha memória ela armazena em cada endereço, ela armazena 1 byte, né? E eu tenho palavras de 4 bytes, ou seja, 32 bits, eu vou de 4 em 4, né? Então, multiplicando esse índice 8 por 4, ele é igual a 32. Então, 32 é o meu valor de offset, né? Então, lembrando que aqui agora eu tenho o valor de offset, que vale 32. Eu tenho aqui o RT valendo o T0, que é o meu destino, né? Lembrando aqui, ó, registrador destino. RS é o endereço base, né? Que eu tenho aqui, ó, endereço registrador base, né? O registrador base e o registrador que está armazenando esse valor do endereço base, e eu tenho aqui a instrução com LW, né? Meu OP. Então nesse momento eu tenho o OP LW, o valor dele é 35. Esse SS3, se eu olhar naquele slide lá, eu vou ver que ele é o 19. O T0 ele é o 8 e o meu valor de offset é o 32. Faço essa transformação aqui para binário e eu passo a ter a minha instrução de máquina em binário, né? Então eu tinha isso aqui, por exemplo, né? Uma variável, né? Um determinado valor aqui recebendo esse valor que está lá na memória, né? O índice 8 do meu array A, armazenando em T0, o computador entende dessa forma aqui. Então, para eu fazer isso aqui em assembly, né, tem que ser transformado isso aqui em binário para que o computador possa entender o que está sendo feito. Olha aqui que interessante, né? Instruções MIPS fazendo aqui uma comparação entre o formato I e o formato R. Então coloquei aqui um embaixo do outro para poder ficar mais claro para todos nós que eles são iguais nesses 16 primeiros bits, né? E depois ele muda aqui nos 16 últimos bits, tá? Enquanto o formato R, que é esse primeiro aqui de cima, ele possui mais 3 campos, o formato I é um campo só. Então aqui tem alguns exemplos nessa tabelinha. Se vocês observarem, né, que eu indico o formato, tá? Olha aqui o seguinte, no RS, OP, RS, RT eu tenho para todos, né? Então aqui está o mesmo quadradinho azul que eu usei aqui e usei aqui embaixo também. O que difere? Os últimos 16 bits. Então quando eu tenho um formato R, ele tem aqui esses 3 campos, RD, shunt e função, né? Então eu tenho aqui um registrador no RD, que o valor tem o 0, né? E eu não utilizo endereço. Então esse NA aqui, entendo como sendo algo que não se aplica, né? Não é utilizado. Quando eu tenho aqui do tipo I, eu não utilizo isso, ó, não se aplica, agora eu tenho um endereço, né? No caso do adicionar imediato,
né, eu vou ter o valor de uma constante. Se eu tenho um load ou um store, eu vou ter aqui o valor do endereço, tá? Então eu vou poder utilizar para essas duas finalidades. Quando eu olhar então o valor do OP, a grande sacada está aqui, né? Quando OP valer 0, eu tenho uma instrução do tipo R. Quando o OP tiver algum valor, eu tenho uma instrução do tipo I, tá? Então isso aqui é uma dica valiosa, né, para a gente poder observar essa sequência binária que vai tendo uma instrução e já identificar qual tipo de instrução. Então isso para o processador é muito útil também, né? Então se eu observar aqui, ó, a partir do momento que eu tenho o meu OP com um valor, eu tenho uma instrução do tipo I, né? Se eu tenho um OP valendo 0, eu tenho uma instrução do tipo R, formato R, tá? Então é uma dica bem legal aí para poder entender essa diferença entre esses dois formatos, tá? Vamos para um terceiro exemplo, né? Se a variável T1 possui a base do array A e a variável S2 corresponde à variável H, então a instrução de atribuição, por exemplo, A índice 300 recebe H mais esse mesmo valor de A do índice 300, né? Então, como que eu transformo isso aqui em assembly? Em assembly eu vou ter o seguinte, tá? Ele é compilado para, eu tenho primeiro um load, né? Vamos puxar da memória esse no valor base, o offset 1200, né? Por quê? Porque 300 multiplicado por 4 é 1200, né? Então o valor de offset é 1200. Então eu pego o endereço 1200, né, acima do endereço base e trago para T0. Nesse momento, eu vou adicionar em T0 quem? O próprio T0 mais S2. Quem que é S2? S2 é essa variável H. Tendo isso, nesse momento eu vou pegar o valor de T0 e armazenar no mesmo local que eu busquei. Endereço base, posição 1200. É isso que está sendo feito, né? Bom, como que eu passo isso para o formato decimal e depois o formato binário da nossa instrução de máquina, né? Então, assim, por conveniência, primeiro nós vamos representar as instruções em linguagem de máquina, mas usando aí os números decimais. Então eu tenho aqui quem que é LW, LW, né? Sabendo que eu tenho aqui uma instrução do tipo I, então meu AP vai ter um número que é 35, né? Eu tenho aqui o valor de 9, certo? 9 é o meu T1 e RT é o meu T0, né? Então aqui eu tenho um valor de destino aqui sendo, né, o decimal 8, o registrador número 8. E aqui eu vou ter o meu valor de offset, que é 1200. Depois eu tenho aqui uma instrução do tipo R, né, uma instrução de registrador. Então eu tenho aqui um add. Então se eu tenho um tipo R, aqui o OP vai ser 0 e a função vai ser 32. E eu tenho aqui o seguinte, 18 para o S2, 8 para T0, 8 de novo T0. Não tenho aqui nenhum tipo de shift, né? Deslocamento de quantidade de deslocamento. E eu tenho aqui então o valor 0 e aqui o meu valor 32. Bom, feito essas mudanças, né? Que também para o SW o operador é 43, né? O T0 vale 8, o T1 vale 9, né? Então aqui eu tenho também um offset de 1200. Bom, feito isso, consegui colocar em decimal para ficar mais claro. Agora eu só vou converter. Quanto que é 35 utilizando 6 bits, né? Quanto que esse 35 fica utilizando 6 bits? Fica dessa forma. 9 utilizando 5 bits é assim. 8, 5 bits é assim. 1200 utilizando 16 bits fica dessa forma. Bom, eu vou fazer toda essa conversão de decimal para binário, né? E aqui eu vou ter esse resultado. Aí assim, observe o seguinte.
essa instrução aqui, ela é muito parecida com essa, né? Diferindo apenas nesse terceiro bit aqui da esquerda para a direita, né? Então aqui, enquanto esse bit vale 0, aqui vale 1. O restante é idêntico, né? Então isso aqui é uma ótima otimização, né, para a linguagem de máquina, né? Então eu tenho aqui a única diferença, enquanto para nós a diferença é de 35 para 43, pensando em decimal, né? Para a linguagem de máquina nós temos apenas um bit sendo modificado, tá? Então a partir de agora a gente vai começar a ver, né, nos próximos conteúdos esse tipo de coisa, esse tipo de modificações assim muito simples no binário e que para nós aqui olhando, né, tem uma grande diferença. Em binário a gente está mudando praticamente um bit do que está acontecendo, essa é a única diferença, tá? Bom, fazendo aqui um resumo, então aqui eu tenho o seguinte, uma tabela tem linguagem máquina do MIPS, então eu tenho aqui os formatos, né? Observe que quando é R, o meu opcode ele passa a ser 0, né? O meu OP, e eu tenho aqui a sequência, né? Eu tenho esses 3 últimos campos. Quando eu tenho do tipo I, eu tenho os 16 bits constante. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Tem aqui um comando add, tem aqui um sub, um add imediato, load word e um store word, né? Onde carregar da memória para o registrador e do registrador para a memória, tá? Então aqui eu tenho o seguinte: quando é LW é 35, quando é SW é 43, né? Quando eu tenho esse ADDI, né, o ADD imediato, ele vai ser o 8, tá? E aqui eu tenho aqui o nome dos campos, então a tabela que vai ajudar bastante vocês no momento de fazer aí algum tipo de exercício, tá? Então eu recomendo fortemente, dê uma olhadinha aqui, né, para analisar, tenta ler esse texto aqui onde eu faço uma explicação, né, daquilo que nós já comentamos. Computadores com programa armazenado, né? Então as instruções elas são representadas, né, para a gente tentar fechar o que a gente viu aqui, são representadas em binário, assim como os dados. Então tanto instruções quanto dados nós temos ela aqui, né, sendo representado em binário. Instruções e dados são armazenados na memória. Então no momento que eu tiver na memória eu vou ver instruções, vamos ter dados, tá? Isso é comum para computadores com programa armazenado. Programa pode operar em programas, né? Então nós temos o compilador lidando com o programa, né? Gerando aí outros programas e coisas do tipo. Compatibilidade binária permite aos programas compilados serem executados em diferentes computadores, né? Por que isso ocorre? Nós já vimos em outras aulas, né, que é devido à padronização das arquiteturas dos conjuntos de instruções, né? Então, quando eu tenho a mesma arquitetura do conjunto de instrução, eu tenho essa possibilidade. Por quê? Porque meu código de máquina, né, que foi gerado nesse tipo de arquitetura, né, desse computador, ele vai ser interpretado da mesma forma em outro computador, desde que utiliza a mesma ISA, a mesma arquitetura do conjunto de instrução. Então aqui nós temos um exemplo, né, o processador, e aqui na memória nós temos um programa de contabilidade, que está no código de máquina, né, programa de edição. O próprio programa de edição, né, você pode ter ali o texto também desse programa, que é o dado armazenado na memória. Então, tanto o programa executando quanto o dado, né? Tem aqui o programa da contabilidade e nós temos aqui os dados do pagamento, né? Também tudo é armazenado na memória. Então, essa é uma característica dos computadores com um programa armazenado, né? Assim que funciona essa estrutura, né? Então, nossa ideia aqui é trazer essa reflexão, né? Então, como que eu pego lá uma linguagem de alto nível, né? Um programa, por exemplo, escrito ali em C, então nós vimos ele passando para o assembly e agora transformando em uma sequência de dígitos binários, que é o que realmente
o processador utiliza nas suas operações. Aqui eu vou deixar um desafio, né, para vocês. Tentem resolver esse desafio e depois, em outro momento, a gente aí discute sobre isso. Ó. Que instrução MIPS isto representa? Né? Escolha entre uma das 4 opções a seguir. Então, quando eu tenho aqui um AP0, ele vai ser tipo R ou tipo I. Né? Então, já tenho aqui a primeira dica. Né? Esse código 34, o que vai ser? Vai ser um sub ou vai ser um add? Né? Quando eu tenho aqui esse RS valendo 8, né, o registrador 8, ele é um S0, ele é o T0, né? Ele é o S1, S2. Então tentem montar isso aqui para ver com qual dessas, né, alternativas vai dar certo a sua resposta, tá bom? Bom, o conteúdo de hoje é esse, nos vemos na próxima. Até mais.